Ipanema, estúdios, a Rua 13 de Maio, 25B, Centro de Capão Bonito. Fone 3543-1539. Ipanema FM, o som da cidade. Que levam elas a comportamentos totalmente prejudiciais nos seus resultados. Eu atendi, por exemplo, o ano passado, uma gerente do Banco Itaú, da cidade de Apiaí, que ela não conseguia mais trabalhar. Você vê uma pessoa com faculdade, uma pessoa estudada, uma pessoa inteligente, uma pessoa que morava numa casa boa, um bom casamento. E o que leva uma pessoa dessa, de repente, ela não ter forças no seu corpo físico de sair de casa para entrar no teu trabalho? O que acontece dentro dessa pessoa? E aí é isso que eu quero abordar nessa manhã. Então, quais são as formas que a gente tem que aprender? Como que a gente constrói fortalezas mentais, fortalezas que vão impedir que os nossos inimigos, sejam eles físicos ou não, de entrar e acessar a nossa mente. Então a nossa mente, se a gente for analisar a nossa mente, ela é uma grande cidade, aonde é dentro da nossa mente que são criados os nossos sonhos, os nossos projetos, grandes ideias, grandes, se você pega os grandes pensadores, as pessoas que criaram o avião, que criaram a lâmpada, que criaram tanta coisa que nós vemos hoje, os computadores, a internet, aonde que foi criado? Foi criado dentro da mente. Agora essa mesma mente que cria as coisas tão fabulosas, grandiosas, que ajudam tanto a humanidade, essa mente também tem o poder de criar coisas ruins, coisas negativas. E muitas vezes nós somos destruídos que estão fora da nossa vida. Nós somos destruídos muitas vezes pelos agentes que estão trabalhando dentro da nossa mente. É dentro de nós que está a grande batalha. E quando nós vemos aqui o grande Salomão escrevendo Provérbios e dizendo assim: como imaginou na sua alma ou na sua mente, assim é. Ele estava dizendo exatamente isso. Eu sou aquilo que está sendo gerado dentro de mim. É isso que eu sou. Eu não sou o que está fora de mim. Eu sou aquela pessoa que está dentro. Eu sou aquela pessoa que está dentro da minha mente, da minha alma. Então, nesta manhã eu tenho acompanhado em muitas igrejas onde eu tenho pregado, e quando a gente começa a falar a respeito de mente, da nossa mentalidade, de como fortalecer a nossa mente, eu vejo que é um tema que as pessoas pedem: pastor, olha, fala mais, eu quero que o senhor dê um treinamento, pastores pedindo treinamento, olha pastor, fala mais, eu quero que o senhor pregue mais mensagens sobre isso. Por quê? Porque as pessoas têm uma necessidade de entender um pouco mais a si mesmo. Então nesta manhã eu listei aqui algumas atitudes simples, não estou falando aqui nada extraordinário, sobrenatural, atitudes simples, porque o que funciona na nossa vida, na verdade, são atitudes simples. Por exemplo, na questão de mudança, eu não preciso mudar 100% na primeira semana. Eu tenho que mudar, se eu conseguir, eu tenho que mudar 1% por dia. Então, as mudanças na nossa vida, elas não vão ocorrer assim, da noite para o dia, como um passe de mágica. Elas vão ocorrerem gradativamente. Mas quando eu entendo um pouco a respeito de mim, do que acontece dentro de mim, de quais são os meus temores, de quais são os pensamentos que invadem a minha alma, que muitas vezes me destroem os meus resultados. Por exemplo, essa gerente do banco, nós acompanhamos ela, oramos por ela, antes, menos de um mês depois, ela já estava trabalhando normalmente no banco, produzindo. Por quê? Porque foi trabalhado exatamente isso, aquilo que estava na mente dela. Eu atendi uma professora também na cidade de Itapeva, fui chamado para orar por ela, que ela não conseguia sair na calçada da casa dela mais. Então, tarefas do dia a dia, tão simples como buscar um pão na padaria, para ela se tornava um pesadelo. Por quê? Porque a alma dela tinha algo dentro da mente dela, ou seja, dentro daquela cidade da mente, aonde os muros daquela cidade, eles estavam derrubados.
Então todo o pensamento negativo conseguia entrar e acessar a mente dela com facilidade. Então, Osiel, eu vejo assim, o ser humano, nós estamos caminhando por períodos aonde a própria palavra fala que nos últimos dias o amor se esfriaria. Quando fala amor, eu sempre imaginei que eram as pessoas amando uns, amando menos os outros. Mas na verdade não é. Quando Deus fala de amor, ele fala de relacionamento. E se a gente começa a analisar hoje a humanidade está se fechando em torno de redes sociais, né? Então, a gente vê hoje poucas famílias se reúnem no final do ano. Poucas famílias hoje tem aquela mesa do jantar de pelo menos uma vez por semana, de sentarem juntos, agradecer a Deus pelo alimento. Eu estive em Israel em 2014, eu já estive viajando em muitos países, como Paraguai, Argentina, nós estivemos 2 vezes, Itália, nós estivemos em Roma, estivemos em Israel em 2014. E uma das coisas que eu percebi chama-se Shabat. O que é o Shabat? O Shabat ele começa na sexta-feira às 18 horas e ele termina no sábado às 18 horas. O Shabat é um período de 24 horas onde a família se reúne em torno da mesa. Então, eles param tudo o que estão fazendo. Por exemplo, se um taxista ele está viajando na sexta-feira, 17h50, ele pega um passageiro e ele pega um trânsito e dá 18 horas, ele encosta o táxi, pede para o passageiro descer, ele fecha o táxi e ele vai embora para casa, porque eles não trabalham. Porque aquilo é sagrado para eles. Mas qual que é a maior finalidade do Shabat? A maior finalidade do Shabat, além de passar toda a história do povo judeu de pai para filho, então eles não aprendem a história deles e quem eles são, eles não aprendem na escola. E qual que é o erro muitas vezes da gente como pai? A gente dá um beabá básico de comportamentos para os nossos filhos e a gente manda para a escola esperando que a escola vai doutrinar os nossos filhos, que a escola vai ensinar os nossos filhos, que a escola vai se comprometer em fazer dos nossos filhos seres humanos melhores. E na verdade é nossa responsabilidade. E o judeu, quando nesse período do Shabat, eles sentam na mesa e eles fazem ali uma refeição em comum. E normalmente o patriarca da família, aquele mais velho, a pessoa mais sábia, o que ele vai fazer? Ele vai contar a história do povo judeu, desde lá da época da Bíblia, desde Abraão, de Isaac, Jacó, desde os descendentes de José no Egito, a forma como Deus tirou eles do Egito, colocou na terra prometida. Contam o período que eles passaram no Holocausto, ali em Auschwitz, na Polônia, perseguidos por Hitler, onde mais de 6 milhões de judeus foram mortos. Conta a história, em 1948, quando foi estabelecido o Estado de Israel como um país reconhecido por todas as federações do mundo. E isso é passado na mesa de pai para filho. Então, e o que nós hoje do Ocidente perdemos? Nós perdemos esse tipo de relacionamento. Você vê que hoje nós nos relacionamos com os nossos amigos apenas pelo WhatsApp, pelo Facebook. E a pessoa que se isola, ela se torna uma pessoa onde a mente dela começa a produzir destruição para a vida dela. Então nós vemos hoje países super desenvolvidos como o Japão, topo da lista de países onde acontecem os maiores casos de suicídio. Países como Rússia. Então, o que leva uma pessoa ao suicídio? O que leva uma pessoa a dar fim da própria vida? Aqui em Capão Bonito nós tivemos nos últimos dias muitos casos de suicídio. Então, nós vemos que o ser humano está doente da alma. E por mais que nós tenhamos uma mente boa, nós temos algo dentro da nossa mente, muitas vezes, que nós precisamos trabalhar no nosso dia a dia. Então, o intuito desta manhã, né, dirigido aqui por Deus, é que você faça uma análise dos seus comportamentos, da maneira que você tem tratado a tua alma. Tem muita gente que exercita, faz academia, cuida do corpo, mas muitas vezes não lê um bom livro. Eu não sou contra, né, programas como o da Atena, eu não sou contra programas, né, mas eu vejo assim,
Às vezes a gente alimenta a nossa mente somente de desgraças. Você pode ver que no Facebook, se você coloca uma frase instrutiva, como nós estamos trazendo nesta manhã, algo instrutivo, que vai fazer diferença real na tua vida. Muitas vezes a gente coloca isso nas redes sociais, ninguém curte, ninguém compartilha. Aí você coloca lá um cadáver de alguém que morreu, uma coisa assim que choca, as pessoas compartilham, uma fofoca, as pessoas têm prazer de compartilhar. Então, a gente tem que começar a analisar como está a nossa vida, como nós estamos cuidando da nossa alma. Quantos livros você leu este ano? Quantos livros você leu em 2019? Quantos reais daquilo que você, do seu ganho, quantos reais você separou para investir na saúde da sua alma, da sua mente? Quais foram os livros? Quais foram o que você alimentou a sua alma? Não é à toa que muitas vezes a nossa alma está desnutrida, falida. Entenda uma coisa, todo o teu resultado fora de você, ele é criado dentro de você primeiro. Então, se os meus resultados fora de mim, eles não são bons, eu tenho que mudar algo dentro de mim. Eu tenho que mudar o meu comportamento, eu tenho que mudar. Agora, a grande questão é o seguinte, quanto tempo eu tenho ainda, Zé? Tem mais uns 5 minutos ainda. Então, vamos lá. Eu quero falar nesta manhã, então, sobre 3 pilares simples. E se você puder pegar uma caneta, um papel, anote aí. Quero falar sobre 3 pilares comportamentais que você pode executar no seu dia a dia e que vai fazer uma grande diferença nos teus resultados. Porque como que pode, por exemplo, eu conheço um pastor amigo meu e ele assumiu a igreja da mãe dele alguns anos atrás. Acho que 3 anos atrás. E a mãe dele ficou durante 20 anos, ela ficou estabelecendo essa igreja e ela conseguiu reunir uma média de 70 pessoas. Oscilava às vezes para 120, 150, caía depois, manteve na média de 70. Quando ela estava já um pouco de idade, ela pegou e falou: olha filho, eu vou passar essa igreja para você. Ele falou: mãe, eu vou fazer do meu jeito. E ela falou: não perdendo as pessoas que você já tem, não tem problema. E aí, esse moço, ele trabalhou muitos anos na área de marketing. E olha, ele pegou esta igreja com 70 pessoas, em cerca de 1 ano mais ou menos, eles já estavam com mais de 1.000 pessoas. E hoje, depois de pouco mais de 2 anos, ele já está com 2.500 pessoas. Agora, aonde está a diferença? Aonde uma pessoa amorosa, uma pessoa criativa, como a mãe dele, conseguiu o resultado de 70 pessoas. E ele, em menos de 3 anos, passou de 70 pessoas para mais de 2.500 pessoas. O que acontece dentro desses resultados? É igual muitas empresas, você vê às vezes um empresário, ele tem aquela empresa durante anos, não consegue fazer aquela empresa alavancar. E de repente ele vende, e o próximo gestor daquela empresa, ele vem e alavanca, transforma aquela empresa numa empresa extremamente lucrativa. A gente vê o caso do dono da WhatsApp. Quando ele fundou a WhatsApp em cerca de 2003, 2004, a WhatsApp, ela veio concorrer com outras dezenas e centenas de escolas de idiomas que tinha no Brasil. Mas ele transformou a WhatsApp na maior escola de idiomas brasileira. E vendeu há poucos anos, acho que a questão de 2 anos atrás, ele vendeu a WhatsApp por 882 milhões de reais. Então, o que faz uma pessoa ter resultados extraordinários? São comportamentos simples do dia a dia que transformam esses resultados. Então, eu quero que você anote aí a primeira dica que eu quero dar para você. Aprenda a dar ordens para você mesmo. Vou repetir. Aprenda a dar ordens para você mesmo. O que é isso, pastor? Toda vez que você está diante de uma dificuldade, que você está diante de um problema, a sua mente, ela vai sugerir algo para você. Então, por exemplo, você está pensando, vamos usar o exemplo, você
o médico chegou para você e falou para você que você tem que emagrecer. Você tem que perder peso. Isso está afetando a sua saúde. E ele deu uma meta para você emagrecer. Então, aí você vai, se inscreve na academia, coloca lá o horário da academia das 7 da manhã até as 8, todos os dias para você fazer. Aí você coloca o despertador para despertar às 6 da manhã. A primeira semana vai tudo bem. Segunda semana tudo bem. Aí de repente a sua mente começa a sugerir para você. Você acorda pela manhã, sua mente vai dizer: ah, mas se você dormir mais um pouquinho não vai pegar nada. E a gente tem que começar a aprender a dar ordens contra esses pensamentos. Então quando a gente aprende a dar ordem para a gente mesmo, a gente começa a estabelecer um padrão. Não jamais de tolerar o fracasso. O fracasso ele se torna intolerável na nossa vida. Então, por exemplo, você acorda às 6 da manhã e sua mente vai dizer para você: olha, se bem que você podia dormir até mais um pouco. Ah, se você não for na academia hoje, não vai acontecer nada. E o que você vai falar para você? Não, eu não quero essa vida para mim. E aí você faz esse esforço mental para você ir para a academia. Então, diante de todo problema e diante de toda dificuldade, eu tenho que aprender a começar a dar ordens para mim, dentro de mim mesmo. Para que eu vença essas dificuldades, essas barreiras do dia a dia. Então, e isso vale para todas as áreas da minha vida. Por exemplo, a pessoa que é vendedor. Então, às vezes deu 4 horas da tarde, a pessoa já visitou lá 10 clientes, por exemplo. Mas ele tem ainda das 4 até as 6, ele tem mais 2 horas. A mente dele vai falar que, olha, o sol está muito quente, você está cansado, você já está com fome. Pega o seu carro e volta para casa. Mas o que a gente tem que fazer? Não, eu não quero isso para mim. Eu não quero mais aquela vida que eu levava. Eu não quero mais aqueles... Eu quero ampliar os meus resultados, melhorar os meus resultados. Então, quando eu aprendo a dar ordens para mim mesmo, o que eu vou fazer? Não, eu não vou embora para casa. Eu consigo atender pelo menos mais 3 clientes. Então, a gente vai aprendendo no nosso dia a dia como que a gente controla e domina as fraquezas que a gente tem dentro da gente. Segundo, acreditar até receber. Então, quando você coloca uma meta, um sonho, um desafio, um projeto, você tem que acreditar até aquilo se concretizar. Por quê? Porque vai passando o dia a dia, a gente vai enfrentando dificuldades, barreiras, a gente vai olhando e vendo que ainda não conseguiu. Mas quando eu entendo que eu tenho que continuar acreditando, crendo, até que aquilo se concretize na minha vida, eu não vou abrir mão dos meus projetos. Eu não vou abrir mão dos meus sonhos. Eu não vou abrir mão em ver os meus filhos formados. Eu não vou abrir mão em ver a minha família melhorando. Eu não vou abrir mão dos meus relacionamentos. Então, quando eu aprendo a não desistir com facilidade até que eu tenha recebido, e isso cria um modelo dentro da minha mente, então eu me torno uma pessoa vencedora. Por quê? Porque eu não desisto. A gente pode ver na faculdade, quando uma aula ou um grupo se inicia no começo do ano, inicia-se com uma média de 44, 45 alunos. Daqui 5 anos, quantos daqueles 45 alunos se formaram? 10, 15. Então o que aconteceu com os outros 2/3 dessa turma? Desistiram na metade do caminho. Agora, por que desistiram? Porque alguma coisa dentro da mente deles foi mais forte do que a convicção. Então eu tenho que aprender que a minha convicção, ela tem que ser mais forte do que os meus desafios, do que os meus problemas, do que as minhas dificuldades. E quando eu aprendo esse princípio, eu não vou deixar de acreditar até que eu receba. Então, isso se torna um modelo dentro da minha mente e os meus resultados começam a ser impactados. Então, se você aprender a dar ordens para você mesmo, se você acreditar até receber, eu tenho certeza que 2020 será um ano extraordinário. 2020 você vai estar mais tempo com a sua família. 2020 você vai investir em livros para que a sua mente seja ampliada, melhorada e mudada. Eu espero que
nessas poucas palavras, eu espero que eu tenha ajudado algumas pessoas. Porque quando você olha para os seus resultados, você vê que não era o que você sonhou. Eu vim de uma família muito pobre. Nós nascemos na roça. Fui boia fria. E hoje eu vejo a minha vida e eu fui muito além daquilo que eu imaginava. Eu tenho um irmão morando nos Estados Unidos. Então a nossa família, ela deu a volta por cima. Mas por quê? Porque nós acreditamos que era possível a gente mudar a nossa história, a nossa trajetória. Então, que nesta manhã essas palavras possam ter entrado no teu coração e de alguma forma ter feito diferença. Então comece com pequenas atitudes. Comece com pequenas mudanças. Comece mudando 1%. Comece entendendo que a sua mente é como uma cidade. E você tem que criar uma fortaleza, uma muralha em volta da sua mente, para que a derrota, o fracasso, não entre com facilidade dentro de você. Então quero orar por você que esteve conosco, vai continuar conosco, que agora vem, né, outros blocos desse programa. E eu quero orar por você, para que este ano seja um ano extraordinário de resultados na sua vida. Para que esse ano, esse Deus que nós cremos, esse Deus poderoso, soberano, infinito, para que esse nosso Deus, esse nosso Pai de amor, de bondade, Ele possa tocar na tua vida de uma forma sobrenatural. E você possa terminar o ano dizendo, este foi o melhor ano. Então, eu quero orar, quero que você receba esta oração, para que Deus possa fazer este ano de 2020 um ano extraordinário. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar cada um dos nossos ouvintes nesta manhã que estiveram conosco, que vão continuar conosco nesta manhã. Deus, eu quero agradecer o Senhor pela oportunidade que o Senhor deu de nós estarmos juntos compartilhando e eles ouvindo. Cada palavra que foi liberada nesta manhã, desta pequena palestra, eu tenho certeza que os resultados deles serão este ano resultados extraordinários. Pai, ajuda eles a mudarem os seus comportamentos. Aqueles comportamentos que sempre trouxeram os mesmos resultados. Resultados de fracasso, de ruins. Que o Senhor os ajude para que eles possam mudar. Para que eles possam ser pessoas que não desistirão dos sonhos. Para que eles possam ser pessoas que darão ordens a si mesmo. E toda vez que a mente deles estiver jogando eles para baixo, eles falarão, eu não quero mais esta vida. E a mente deles os jogará para cima, para o topo, para o pódio. Da onde nós os encontraremos? Lá no topo, lá no pódio. Lá é o teu lugar. No último degrau da escada. Com a bandeira da vitória, junto com a tua família. Vivendo os melhores dias, sendo felizes. E Deus no controle de todas as coisas. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.